noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Hoje eu trago um convidado bastante especial, uma figura que eu já acompanho há bastantes anos e hoje temos o privilégio de tê-lo aqui na nossa comunidade para essa magnífica live. E ele que hoje nos fará um tema muito importante, que é como o Azure Site Recovery pode salvar o nosso negócio. E então eu trago esta ilustre figura, este MVP, e seja bem-vindo, Ismael. É uma grande honra tê-lo e eu vou deixar o palco para você para que possa nos dar essa lição e que a gente possa sair dessa live com bastante aprendizado sobre toda esta temática do Azure Site Recovery. Seja bem-vindo mais uma vez à comunidade Data e Azure Community Luanda. Bom, boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite para vocês aí na Angola. Aqui no Brasil ainda é de tarde, né? Mas é um prazer estar aqui falando para vocês sobre esse tema tão importante do nosso dia a dia, né? Que é como a gente pode fazer a continuidade de negócios, né? Fico extremamente honrado por receber o convite do José aqui para a gente participar da comunidade junto com vocês. Agradeço as palavras do amigo e a gente vai falar um pouquinho sobre Site Recovery, como é que a gente pode salvar o nosso negócio, o que ele pode nos ajudar, como que funciona. Se eu estiver falando muito rápido, José, puxa minha orelha aí, faz favor, porque eu tenho um de falar um pouco rápido. Fica à vontade para puxar o freio aí, que eu vou reduzindo a a gente pode partilhar já a sua apresentação. Por favor. Vamos lá. Bom, pessoal, então, vamos lá. E quem tiver também, já vamos movimentar o pessoal. Quem estiver assistindo aí já pode dar um joinha aí, pode comentar. Tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que a gente vai analisando aqui. Eu estou com o monitor aqui do lado, cuidando aqui o comentário de vocês aí, então vou ficar bem feliz em ver o pessoal agitando aí os comentários também, tá? Vamos lá. Começamos então falando sobre como o Azure... Então, como que o Azure Site Recovery pode nos salvar o nosso negócio, né? Pode salvar o nosso negócio, a nossa operação. Tá? Vamos lá. Primeiro, vou me apresentar um pouquinho. Então, eu sou Ismael Casagrande. O José tinha me apresentado já anteriormente agora, mas eu só fazer um overview aqui da minha carreira como profissional de TI. Então, atualmente eu estou liderando um time técnico, né? Sou o CTO da Supreme Cloud. A gente tem um time técnico focado em arquitetura cloud, consultoria, e, enfim, a gente está fazendo bastante trabalhos em cloud 365 e todo esse ecossistema Microsoft, né? Então eu tenho aí pouco mais de 18 anos de experiência com infra de rede, né? Com infraestrutura de servidores e redes. Sempre trabalhei com ambientes Microsoft, sempre fui da área Microsoft, exatamente, uma vida. Tem muita gente que vem me assistir e dizer, pô, eles são mais novos do que eu tenho de carreira, já estou ficando velho. E recentemente, então, eu renovei pela terceira vez o meu prêmio de MVP em Azure. Sou instrutor certificado, sou fundador da Supreme Cloud, sou CEO atualmente do portal do Coopera TI. Então, talvez alguns de vocês já conheçam o portal pelo nome do Rafael Bernardes, ou talvez pelo meu. Desculpa. Eu disse, há muito tempo que conheço esse site. Ele é mais antigo do que eu estou liderando ele, mas a partir desse último ano eu estou liderando o Coopera TI. Então, o meu intuito com essas lives, com esse conteúdo, com o blog, com o portal, enfim, é justamente auxiliar profissionais de TI a se especializarem em carreiras de Azure ou Cloud como um todo, né? Então, até essa imagem aqui, mais recente, é da primeira visita presencial que eu fiz à Microsoft, que foi agora em abril. A gente teve o evento do Summit, então a gente esteve lá junto com todos os MVPs do mundo inteiro, com todo o time de produto, etc., tocando bastante experiência, bem legal, tá? Seguir o próximo aqui. Boa, excelente. Fiz uma agendinha básica que a gente vai falar hoje. A introdução, entender recuperação de desastre, a nuvem e recuperação de desastre, introdução ao Azure Site Recovery, ou Azure Site Recovery, recursos e funcionalidades do Azure Site Recovery, um estudo de caso,
tem alguns vídeos que eu gravei, vocês vão entender que é um pouquinho complicado fazer as demonstrações ao vivo, apesar de eu gostar de fazer ao vivo, é um pouquinho complicado porque demoram muito tempo para a configuração. Então, eu fiz esse estudo de caso anteriormente, gravei e estou mostrando aqui a gravação do ambiente já com edição para a gente poder ganhar um bom tempo aí de apresentação, tá? Senão a gente vai ficar aqui 2, 3 horas para configurar um recurso, né? Bom, primeira coisa que tem que falar, a gente vai falar sobre desafios da continuidade de negócio. Então, a gente tem alguns desafios, nós da TI, a gente tem bastante desafios para manter os negócios funcionando, para ter essa continuidade. Então, isso passa por proteção de dados e aplicações, é uma coisa complexa, volume de dados que pode ser muito grande, e muitas vezes a proteção atual é insuficiente, retenção de informações por longos períodos, e definição de planos de recuperação de desastres e testes, e a gestão eficiente de custos em implantação e manutenção. Então, a gente tem aqui alguns pontos que são grandes desafios para nós da TI, né? Então, principalmente em ambientes locais. Então, por isso que o Site Recovery ele vai nos ajudar a manter o nosso negócio funcionando e sempre visando ali a gestão de custos, né? Então, tendo uma gestão eficiente do que a gente gasta para manter esse ambiente com esse grau de disponibilidade e de resiliência, né? De ele poder voltar a tudo funcionando no menor tempo possível para a empresa, os nossos negócios continuarem avançando. Mais uns desafios, aqui eu separei eles por caixinhas, né? Então, a dependência tecnológica é um dos pontos que é muito importante. Então, toda a TI hoje suporta as funções críticas de uma empresa, de um negócio, de qualquer ambiente empresarial, elas suportam funções críticas. Uma vez que se para esse ambiente informatizado, tudo pode ir por água abaixo, a gente pode perder até a empresa, né? Então, a gente tem essa dependência tecnológica muito forte hoje em dia, e cada vez mais. Então, tanto que a interrupção pode paralisar operações e pode gerar prejuízos bem grandes, né? O valor de dados, então, hoje em dia, já é um clichê a frase, né? Mas os dados é o novo petróleo, então, dado é muito valioso. Então, quando a gente perde uma informação, ele pode gerar um grave problema para o nosso negócio. Pode ser até um problema pensando aqui numa palavra que se encaixe melhor, mas um problema de percepção para os clientes, né? Então, vazaram meus dados, então a empresa não cuida bem dos meus dados, então não confio, né? Também é uma questão de credibilidade da própria empresa, não é? Credibilidade, exatamente. Então gera problemas até de credibilidade, exatamente. Ameaças, que todo dia tem alguma coisa nova por aí, né? Todo dia tem alguma coisa aparecendo nova de ataque cibernético, ou um ataque diferente, ou uma vulnerabilidade, ou os famosos ransomwares, né? Que estão sempre aí para incomodar a gente. Desastres naturais, então isso pode acontecer. Eu falando aqui, a gente está falando de desastres naturais, a gente pensa muito na América do Norte, ali, né? Nos Estados Unidos, ali que tem aqueles tornados, etc. Mas acontecem. Por exemplo, aqui na minha cidade hoje, estamos com uma grande quantidade de chuva. Então, tem cidades já que estão com problemas já de alagamento, etc. Isso pode acontecer no nosso ambiente também. Então, é uma ameaça que pode acontecer. Expectativa de disponibilidade. Todo mundo acha que os dados têm que estar 24/7 disponível. 24 horas, 7 dias por semana. Então, quando o nosso negócio, o nosso cliente, ou quem está utilizando o nosso serviço tem essa expectativa, isso pode causar danos à marca, né? A marca, a empresa, ao serviço, etc. Então, tem que estar sempre com uma disponibilidade muito alta, tem que ter poucos períodos de downtime. Esse é um desafio bem grande. E conformidade, né? Então, pode falar, José. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, a gente tem essa expectativa, então pode causar danos. E conformidade e regulamentação, então, cada país, cada região, cada cantinho do mundo aí vai ter um requisito de regulatório, seja governamental ou seja algum requisito, né, normalmente é governamental, alguma lei que exige algum
um tratamento diferenciado dos dados, das informações, etc. Então, a gente vê na Europa o GDPR, aqui no Brasil LGPD, que trata das questões de dados pessoais. Então, isso tem evoluído bastante, isso está bem, eles estão bem cautelosos com isso, e isso pode gerar multas e penalidades financeiras para o nosso negócio. Então, é um pouco mais desafiador aqui nesse momento, né? As causas mais comuns de desastres, tá? Isso é um estudo que foi feito em 2020, tá? Então, mas serve até os dias atuais, tá? Então a gente falou ali de falhas operacionais, que é os que mais tem aqui, né? 43% é problema de energia, por exemplo. 31% é hardware, rede, alguma coisa de software, e aí começam os desastres naturais. Furacão, alagamentos, tempestades, incêndios e terremotos, etc. E temos também os casos que são os eventos causados por humanos. Pode ser um erro, o erro tem mais chance de acontecer um erro humano do que um outsider, aí, né, um ataque hacker. Então tem que ver que o ser humano é o elo mais fraco da segurança. Então isso está comprovado aqui, né? Ok. Vamos para o próximo aqui. Então, o que é a recuperação de desastres, né? O que é essa... Quando a gente fala em recuperação de desastres, o que isso quer dizer, né? Então, a gente fala em recuperação de desastre, a gente quer recuperar o nosso ambiente de um evento que tenha um potencial, que seja capaz de interromper a operação do nosso negócio. Então, quando a gente citou alguns até então, né? Então, passa desde erros humanos, falhas de hardware, alagamentos, enchentes, incêndios, etc. Né? Então, todos esses são desastres que podem afetar a operação do nosso negócio. E isso pode causar danos financeiros, danos à imagem da empresa e nesse sentido. A importância de se ter um DR, ou recuperação de desastre, como a gente comentou também, os dados são o ativo mais valioso das nossas empresas hoje. Então, quando a gente falha com um plano para manter esses dados seguros, a gente pode resultar em penalidades que podem ser até a extinção da empresa, do negócio, né? E aqui, mais uma vez, os tipos de desastre que a gente pode enfrentar aí pela nossa jornada, né? É verdade. Recuperação de desastres na nuvem, né? Então, o que acontece aí? Boa noite, pessoal. Quem está chegando aí, boa noite. A nuvem e a recuperação de desastres. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Existem formas de criar planos de recuperação de desastres locais, porém são muito, muito caros, né? Eles exigem um investimento muito alto. Numa visão geral disso tudo, né, a gente vai entregar um serviço de computação através da internet que vai reduzir custos e vai te possibilitar a criação de um ambiente escalável, né? Então, a gente tem uma forma de ter redução de custos, um ambiente escalável e seguro e que volte e recupere rapidamente. E esses são os benefícios que a gente tem para a nuvem. Flexibilidade, agilidade, escalabilidade, recuperação rápida e economia com custos de infraestrutura, né? Como eu comentei, a gente tem planos de recuperação de desastres locais, que a gente vai criar um data center secundário no ambiente on-premises completo, né? E fazer replicação. A gente pode bater ali com os custos operacionais disso, né? De contratação, de compra de equipamentos, de equipe, de manter esse data center ativo. Então, mantendo isso na nuvem, a gente tem um ganho bem grande com custos, né? Exato. E Ismael, tem como explicar aqui para os nossos internautas, os nossos convidados, como é que exatamente funciona esse processo de recuperação entre sites? Isso eu tenho mais. Eu vou fazer a pergunta, José. Mais para o finalzinho, eu tenho uns videozinhos que eu mostro como é feita a replicação e como ele funciona. Então, é um vídeo bem prático que eu vou mostrar que a máquina, eu posso fazer ela num evento de desastre, que ela vai subir sozinha na nuvem, ou posso planejar ela, onde eu desligo minha máquina virtual local, ligo ela num ambiente de DR na nuvem,
e eu começo a comunicar meus ativos de rede, meus computadores, toda a empresa começa a direcionar toda para a nuvem. Isso tem um videozinho bem bacana. Boa, boa. Eu estou passando rápido aqui na parte de texto, sei que o pessoal gosta do lab mesmo, do hands-on, né? É verdade. Eu sei como é que é. A recuperação de desastre como serviço, então, é justamente isso, né? Ter um DR através de um serviço de nuvem para proteger nossos aplicativos e nossos serviços de TI. Isso minimiza a nossa inatividade, enfim, a gente tem uma série de vantagens. Desafios. Latência, então, tem aplicações que a latência vai influenciar muito em como vai funcionar o nosso sistema. Então, eu costumo dizer que cada cenário é um cenário, então a gente tem que avaliar com cautela cada cenário, fazer alguns testes para entender, né? Porque a gente pode migrar um único servidor para a nuvem e a empresa continuar a operação. Mas existem casos que um só, mesmo que o outro esteja funcionando bem, ele tem que migrar junto por conta de latência de rede. Tem algumas aplicações que são mais sensíveis à latência. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com isso. Boa. O que é o Site Recovery? Então, o Site Recovery ele é um serviço de recuperação de desastre da Microsoft, que ele permite replicação, fazer o failover, recuperação de máquinas, servidores virtuais e físicos, tá? Então, a gente consegue fazer isso mesmo que o nosso ambiente seja lá um ambiente que não há virtualização. Máquinas físicas com sistemas físicos instalados nele, eu consigo montar um servidor que sirva como um gateway para levar os dados lá para o nosso site no Azure. Tá? Então, a gente consegue fazer esse mecanismo. A gente consegue proteger, inclusive, outras nuvens. Tá? Então, a gente está falando aqui em Azure, mas eu posso criar um site recovery no Azure para um ambiente que esteja em outro player de nuvem, sem problema nenhum. Vai funcionar da mesma forma. Obviamente, eu vou ter que ter um servidor no meio do caminho, esse gateway, mas eu consigo fazer. Como que ele funciona? Né? Em essência, né, na base dele, ele faz uma réplica muito parecido com o que a gente encontra, assim, o conceito é muito parecido com o que a gente encontra num Hyper-V réplica, por exemplo, onde a máquina virtual fica sendo replicada de tempos em tempos para um servidor secundário. Num momento de desastre, alguma coisa que precisa ser ativado, esse site secundário, a gente ativa o site secundário, a máquina sobe com os mesmos recursos e configurações e dados que estavam na origem e pode-se usar ela normalmente. Tá? Então, basicamente, né, a ideia é a mesma. Né? Ele tem, obviamente, tem funções um pouco diferentes, por ser serviços um pouco mais diferentes, mas a ideia, né, é que ele faça essa réplica. A gente pode escolher tempo lá, a gente consegue escolher até níveis bem baixos de réplica, tá? Chegando assim a poucos segundos, então ele vai ficar replicando o tempo inteiro a máquina. Então, numa eventual catástrofe, aí, num eventual desastre, a gente tem uma máquina super atualizada lá na nuvem para subir. No teste que eu montei para a gente fazer aqui no ambiente que eu montei, eu usei, se eu não me engano, 5 minutos. Então, a cada 5 minutos havia uma réplica das mudanças, né? Então, a gente faz esse ambiente. 5 minutos já é um tempo muito baixo, mas é possível fazer até menos que isso, até a questão de 30 segundos é possível ser feito. Tá? Benefícios. Então, quais são os benefícios? A gente falou bastante, né? Recurso de uma solução simples, fácil de configurar. Ela é fácil de configurar, porém sempre tem um detalhe a ser observado, tá? Eu vou falar disso também, mas ele é uma ferramenta em tese fácil de configurar. Ela é uma ferramenta que é barata para o tamanho do benefício que ela traz. Ela se torna barata e não tem necessidade de estrutura física adicional. Neste caso que eu estou falando, né, em servidores VMware ou servidores Hyper-V. Se eu tiver algum outro hypervisor, eu vou ter que usar a forma de configuração como se fosse on-premises. Vai funcionar também, sem problema nenhum. Então, ele suporta todos os sistemas operacionais hoje que podem ser virtualizados, a gente consegue jogar eles para a nuvem sem problema nenhum. E a flexibilidade para replicar os workloads e recuperação de cenário em vários cenários. Então, eu consigo fazer a réplica e o restore dele em vários cenários diferentes.
recursos e funcionalidades. Tá? Então, eu consigo ter uma replicação contínua. Então, esse minha máquina virtual vai estar sendo replicada de forma contínua, respeitando a política que eu defini na hora de configurar o recurso. Flexibilidade de replicação, então eu consigo, através de políticas, ter essa flexibilidade, né, de escolher tempo de réplica, escolher quantas réplicas eu vou deixar, quantos recovery points eu vou deixar lá. No Azure eu posso ter eu tenho gestão sobre isso também. Eu consigo executar, e isso é muito importante, testes de recuperação sem interromper o ambiente de produção. Né? Eu crio um ambiente totalmente separado do ambiente de produção para testar se meus recursos estão ok. Tá? Eu brinco bastante que é muito mais importante do que fazer um backup ou ter um plano de DR é testá-los. Né? Se a gente não testar isso periodicamente, a gente pode correr o risco de, num momento que realmente precisar, não está funcionando. Então, importante, eu tenho a prática de testar os ambientes, normalmente eu testo eles cada 3 meses, e backup mais rápido, de 15 em 15 dias é importante a gente testar. A gente tem que fazer um teste de restore, e aqui é muito fácil, né, porque a gente vai só, tem até um botãozinho separado lá, que é failover de teste. Então ele vai montar um ambiente isolado da rede, vai subir as VMs, vocês podem conectar, a gente pode conectar nessas máquinas, validar se os recursos estão ok, se está íntegro, está tudo lá. Dando ok, a gente tem esse benefício para garantir que o nosso negócio não vai parar nunca. A gente consegue fazer failover e failback. Então, aconteceu um desastre, aconteceu um problema de hardware no meu servidor, por exemplo, físico. Eu virei a chave para o Azure, deixei a empresa trabalhando na nuvem, vou vir aqui com o meu fornecedor de hardware, vou resolver o meu problema no servidor, e depois disso eu faço failback. Eu replico inverso, né? Eu replico do Azure para o meu servidor local e volto a consumir recursos locais, ao invés de consumir recursos de nuvem, que a gente sabe, né, que é cobrado por minuto lá, né? Então, a gente pode usar para a empresa continuar trabalhando, e quando resolver o problema de hardware, se faz a sincronização da nuvem para o ambiente on-prime. Isso é muito legal. E aí encaixa também o gerenciamento. Diga. E olha que vê-se que a maior parte das empresas não tem esta política de fazer testes periódicos a ver se essa funcionalidade está a funcionar a 100% na íntegra. Exatamente. Hoje você tem um backup, hoje você tem toda esta arquitetura montada, mas não faz testes periódicos. É claro que numa situação da hora da verdade, a gente pode ficar, ou a empresa pode ficar em maus lençóis, passa o termo, né? Exatamente. Porque, não se adota esse tipo de políticas, ou não, tem um backup, tem o recovery para o site, e numa situação de anómala, eu estou seguro, quando na verdade você nem sabe se está mesmo seguro ou se não. Exatamente. E eu já vi muita gente ficar parado um bom tempo por conta disso, tá? Uma questão que as equipes de TI devem meter isso no seu escopo de trabalho, conforme tu disseste, pelo menos de 15 em 15 dias. Se não for de 15 em 15 dias, pelo menos mensalmente. Hoje, no fim de um sábado, vamos fazer esse teste, que é para ver se tudo funciona. E o bom disso é que a gente consegue trazer já uma resposta rápida, a equipe fica treinada para um evento de um desastre qualquer que aconteça, então a equipe já está treinada, já sabe o que fazer, já tem um processo, né? E escrever isso, né? Manter isso num processo que qualquer pessoa que chega lá, bate o olho no processo, consegue seguir o passo a passo e restaurar o ambiente. Então, são vários pontinhos que a gente tem que ajustar para ter um ambiente que seja resiliente, né? Que aguente
um desastre e retorne facilmente, né? Então a gente viu, aqui no Brasil temos exemplos bem que saíram na mídia, inclusive empresas bem grandes que ficaram uma semana fora do ar. Então é muito importante isso. Vamos lá para o próximo passo aqui. Já vai para o estudo de caso. Eu dei uma acelerada na parte teórica, a gente já vai para um estudo de caso. Então, aqui eu tenho um desenho de um ambiente que eu estruturei aqui para a gente entender como que funciona, né, e com todas as opções possíveis do Site Recover, tá? Então, um desenho só a gente consegue ver tudo. Bom, nesse desenho aqui eu vou tentar botar um ponteiro aqui, vou ver se eu consigo. Aqui. Então aqui eu vou ter o meu ambiente on-premises, o meu ambiente de failover, meu serviço de site recover, e eu tenho inclusive o gateway que eu comentei com vocês, o gateway de site recover, né? Então, eu gosto muito de fazer nesse formato, tá? Eu gosto muito de fazer uma VPN site-to-site, não é obrigatório, mas eu gosto de fazer assim. E vou explicar por quê. A VPN, quando no ambiente eu tenho o Active Directory, no ambiente local, eu prefiro replicar essa máquina para a nuvem, deixar uma máquina pequena, que não vai custar muito caro, para sendo um DC secundário na nuvem, um Active Directory secundário na nuvem, porque ele facilita e muito num momento de virada para a nuvem. Tá? Por conta de apontamentos DNS, por conta de logins de usuário. A gente sabe que o AD ele é muito sensível, então se nós tivermos uma réplica em outro lugar, tudo vai ser mais fácil. Né? Então a gente vai, nos vídeos que você vem a seguir aí, vai ser bem fácil de entender por que é tão fácil. Né? Então aqui eu sempre faço uma VPN para manter essas VMs aqui sincronizadas, né? Consumo bem baixinho. Tenho máquinas virtuais aqui e tenho uma máquina Linux física. Tá? Então, para eu poder replicar essa máquina física, eu preciso do Recovery Gateway aqui, né? Que ele vai fazer vai intermediar a cópia do Linux para o blob que fica aqui armazenado enquanto não se está utilizando o ambiente na nuvem. Então, tudo que sai dessas máquinas, os discos ficam armazenados em um blob. Quando necessário, é extraído o disco do blob e montado a máquina virtual. Então, nesse cenário aqui, pensando em máquinas físicas, eu vou usar um gateway para fazer isso. Pensando em máquinas virtuais, Hyper-V e VMware, o próprio serviço já faz direto. Então, a gente conecta diretamente nele, já faz essa réplica. Então, as máquinas vão replicadas, elas ficam aqui dentro de um storage, um blob storage aqui, né? Eu coloquei ele em cinza aqui para ficar diferenciado, né? Que elas não estão ativas, elas estão paradinhas ali, só o disco clonado, né? E um detalhe muito que o pessoal às vezes não se atenta para esse detalhe. Quando falamos em banco de dados, tá? É possível eu fazer com que essa máquina seja replicada utilizando Site Recover? Sim, é possível. Bem possível. Porém, a gente sabe que banco de dados ocupa muito espaço em memória. E muitas vezes ele não dá o commit na base ainda, ele não gravou no disco o dado ainda, está na memória. E o que o Azure Site Recover faz? Ele faz réplicas de disco, ele não faz réplicas de memória, ele não volta o estado da máquina como ela estava no minuto 0, por exemplo, né? Ele vai voltar a máquina como se tivesse reiniciado ela, então o que estava em memória eu não consigo replicar. Então, banco de dados é um detalhe a ser estudado com cautela. Quando é um SQL Server, normalmente se usa o SQL Always On, seja para uma VM SQL, seja para um serviço PaaS, mas normalmente se usa um ponto de réplica nativo da ferramenta, por essas questões, né? Então, essas questões que são mais críticas, né, de banco de dados. Então, este é um formato que eu gosto muito de usar. A gente pode, neste formato aqui, a gente conseguiria fazer com algumas adaptações no momento de restore, eliminar esse AD aqui, eliminar essa VPN aqui, conseguiria eliminar isso. Não é
impeditivo, né? Se eu não tiver isso, eu consigo fazer a réplica da mesma forma, eu vou ter mais trabalho para restaurar. Eu vou ter que fazer mais, eu vou ter que ter mais ações no momento de restore. Neste formato aqui, é muito rápido para a gente restaurar uma máquina no Azure e o ambiente subir de forma mais eficiente possível. Eu vou tirar aqui meu... Voltar para cá. Vamos para demonstração. E agora a parte boa, tá? Como eu comentei antes, é um vídeo gravado, tá, pessoal? Porque demora pra caramba para configurar isso aqui tudo. Então vai envolver tempo de réplica de máquina virtual. Então eu gravei, porque esse é um dos cenários que é muito difícil fazer ao vivo. Apesar de eu gostar muito de fazer ao vivo, é mais complicado. Deixa eu tirar aqui. Opa. Aqui. Então esse vídeo aqui eu estou mostrando um ambiente que eu criei, um ambiente Hyper-V. Eu tenho uma máquina client ali para fazer os testes, um domain controller, um file server e um SQL. Então eu vou executar aqui o vídeo. Então eu vou mostrar todo o ambiente conectado. Eu já tenho VPN conectada, eu já tenho uma máquina virtual replicando o meu AD com o Azure. Eu vou mostrar isso um pouquinho adiante. Eu tenho uma máquina virtual desligada ali também. Esse é meu domain controller no Azure. A gente pode ver pela faixa de IP 10.1.0.4. Depois eu mostro a faixa de IP do meu ambiente local. Mas ele é uma máquina que está no Azure. E eu estou só mostrando aqui a comunicação de rede, né? Que eu tenho a comunicação Azure on-premises, né? Eu estou só evidenciando isso para vocês. Aqui são as máquinas do meu ambiente. Então tem o file server, um domain controller, um Active Directory local. Na faixa de IP 192.168.0.51. Então, eu mostrei os dois DCs. No próximo vídeo eu já mostro o ambiente. Já mostro ali o cliente, o ambiente, o DNS. Importante isso, tá? Importante de falar do DNS é que tem um recurso. Eu deixei configurado o DNS para vocês darem uma olhadinha na faixa de IP, como que ele altera quando faz o chaveamento. Que é aí que está aquele detalhe que eu falei que eu gosto de replicar o AD. Eu gosto de replicar o AD justamente por conta desse cara aqui. Então, nesse momento aqui, eu tenho os IPs. O do meu DC secundário está na faixa do Azure, o DC primário está local e as máquinas estão locais. E depois eu vou mostrar para vocês onde está a diferença, né, de ter esse AD replicado, o que ele facilita a nossa vida, né? Vou mostrar o próximo vídeo aqui. E qualquer dúvida, José, me interrompa, por favor, tá? Pode deixar. Aqui é o ambiente em Azure, então no grupo de recursos que eu criei. Todos os recursos aqui dentro, eu tenho alguns recursos, a máquina virtual, IP público, a minha VPN conectada, o recurso de réplica já configurado. Tudo que eu ganhei um tempinho ali com a mágica da edição ali para a gente poder acompanhar mais rápido e mais eficiente ali o ambiente funcionando, né? Então tem o meu gato de VPN, minhas configurações de VPN site to site. E tem uma máquina virtual só, tá? É a DC02, só que eu tenho ali no ambiente, não tem mais nenhuma. E aqui é o serviço de réplica configurado. Então aqui é um overview da ferramenta, como é que a gente vai encontrar ele. O serviço de backup e site recover é a mesma ferramenta que se usa, então é bem bacana. Inclusive estou montando um projeto agora que vai usar justamente os dois recursos. Então é muito legal ver o site, o backup server e o recover, o site recovery funcionando em conjunto. É bem bacana de ver isso, porque são duas ferramentas que se completam, né? Ok. Próximo passo, vou mais uma vez mostrar o grupo de recurso aqui. Deixa eu ver o que eu vou mudar de diferente aqui. Eu estou no mesmo slide, vamos ver. Minha máquina virtual, que é o meu AD. Então, uma máquina pequena, 4 GB de RAM, 12 CPU. Tá com IP público, não precisa nesse meu caso aqui, mas é um laboratório.
Então, vamos ver o próximo aqui, o que ele vai mostrar. A minha VNet, as configurações. Acho que estou no mesmo slide, eu acho. Vou passar para o próximo aqui. Agora sim. Então aqui é o serviço Site Recovery, como que ele funciona. Aqui ele já está configurado. Basta instalar um agentezinho no Hyper-V e ele já aparece aqui para a gente. Então ele já aparece as máquinas virtuais que eu tenho disponíveis para fazer a réplica através de um agente só. É uma instalação simples, é um avançar, concluir. Só conectar com o Azure e já vai aparecer as máquinas listadas para a gente. Então, as máquinas que estão listadas lá já aparecem aqui. As que não aparecem já estão sendo replicadas, né, por isso que elas não aparecem. Aqui, eu vou abrir de novo o recurso, vou mostrar as máquinas replicadas. Tem 2 máquinas replicadas. Então, a file server e a SQL. Então, eu tenho o status da réplica, a saúde dela, o status, da onde que ela veio do servidor e o meu status de failover. A primeira coisa, depois da conclusão, vou até dar um pause aqui nessa tela, porque a primeira coisa depois da conclusão do primeiro sync que ele vai fazer com o Azure, ele vai pedir esta opção aqui de teste failover. Ele vai obrigar que a gente faça um teste de failover para garantir que a imagem está ok. Então é um teste rápido, e assim que acabou o teste, eu só vim aqui clicar em cleanup, que ele limpa o ambiente inteiro, e aí fica como a saúde dele da réplica ok. Tá? Quer dizer, é uma questão assim bem inteligente do Azure ter que fazer esse teste, não é? Isso já vai garantir que o teu ambiente está a funcionar na íntegra. Exatamente. Então, o primeiro teste é obrigatório fazer para garantir que vai funcionar mesmo. Então, já começamos por aí, né? Certo. Deixa eu só ver aqui. Aqui, eu parei aqui, né? Umas máquinas. Ok, eu acho que é no outra tela, que acho que ele voltou uma. Aqui. Então, aqui eu tenho meu... Aqui. Então, minhas máquinas replicadas, o status, a saúde do failover, a saúde da réplica, o status da máquina, qual que é a origem dela, que é o server local. Então, aqui a parte do failover, então tem o plane de failover, tem o failover. A diferença dos dois é que no plane de failover é um failover planejado, eu faço uma réplica antes de migrar, então eu não vou perder nada. E o failover é quando eu já estou sem acesso à minha máquina local. Aí eu vou clicar no failover, ele vai simplesmente subir a máquina virtual no Azure. Ele não vai fazer um último teste de checagem. Uma visão simples aqui de estrutura, então ele vê a máquina vem no Hyper-V pro Site Recover e é armazenado no Storage Account. Então ela fica nesse Storage Account o disco da máquina. Configurações da máquina, ela já vem com recomendações, eu posso vir aqui e alterar o tamanho da máquina. Então o Azure mesmo recomenda, baseado no que eu tenho local, ele me recomenda um tamanho de máquina na nuvem. Eu posso vir aqui e editar tudo. Eu não quero que seja uma B2MS, eu quero que seja uma F2MS, enfim, com 32 GB de memória. Posso vir aqui e alterar. Então, quando ele subir, a máquina vai subir com a configuração que está nesta tela aqui. Tá? E eu posso escolher também se eu quero replicar todos os discos ou somente um deles, o sistema operacional, no caso, né? É possível de escolher também. Perfeito. Aqui, então, eu vou mostrar um pouquinho dos recovery points. São poucos recovery points, de 5 em 5 minutos, exatamente como eu tinha imaginado. Então, ele faz um teste de consistência, depois ele faz um app consistência, um teste de consistência de aplicativo. Tem uma diferença entre eles. Então, a gente já sabe que o último teste de consistência foi feito ali às 11h39, nesse caso, e o último teste de consistência de aplicação foi feito às 10h53. Tem uma meia hora aí de diferença entre os dois testes, mas
normalmente o teste de o crash constant ali, ele já funciona muito bem. Eu nunca precisei usar um ponto de restore antigo, desde que esse teste, esse crash constant aqui tivesse ok. Vamos lá para o próximo. E aqui vou mostrar como que a mágica acontece, né? Então, eu vou mostrar para vocês um usuário, esse aqui é um cliente, Windows 11, ele acessando o file server, simulando um file server aqui, né? Coloquei alguns arquivos aqui para simular um file server. E isso é um file server, eu posso estar fazendo essa configuração com um RDS, né, com uma aplicação, com algum outro tipo de servidor. No meu caso aqui foi o file server. O DNS ainda ele mostra o FS01 ali como IP da rede on-premise, né, rede local. Né? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que acontece quando a gente muda para a nuvem, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui. O que acontece quando a gente faz o failover na máquina. Então eu vou vir aqui em itens e aplicados, vou escolher a VM que eu quero, neste caso eu vou escolher porque eu vou fazer um failover planejado. Então eu vou clicar ali em failover planejado, a direção do failover do server para o Azure, dei um OK, iniciei ele, vou acompanhar o passo a passo do processo. Aqui eu estou só deixando as duas telas visíveis para vocês entenderem como é que funciona o momento que a virada acontece, né? Que a virada de nuvem, de local para nuvem acontece, né? Então, presta atenção ali naquela máquina FS01, por exemplo, que quando é concluído esse step de shutdown, a máquina desliga sozinha, sem interação de ninguém. Se a réplica é concluída, né, que tem uma edição, porque durou uns 7 minutos para fazer essa réplica aqui, então a máquina desliga automaticamente sozinha. Isso num failover planejado. Se fosse um failover normal, ele simplesmente já sobe a máquina no Azure. Ele vai entender que eu não tenho mais acesso na minha máquina local e vou subir lá no Azure direto. Então já está aqui a máquina no ar lá, com o mesmo nome, FS01. O IP dela já está na rede do Azure, 10.1.0.5. Tamanho de máquina que a gente viu antes ali, ó, F2S, por exemplo. E agora eu vou mostrar para vocês no DNS o que acontece no DNS local, tá? Como é que as máquinas vão começar a entender esse novo recurso lá na nuvem. Então, eles vão trabalhar neste sentido aqui agora. Então, aqui, o failover foi concluído. Eu preciso dar um commit nele para ele efetivamente funcionar, para ele efetivamente ficar como ok aqui, né, para ele ter a virada, mas ele já está funcionando. Ele já está na nuvem. Esse é só uma burocracia dentro do recurso, né? Então aqui meu ambiente de Azure, eu já tenho a máquina virtual criada, né? FS01 com seu disco, enfim. Se eu vier aqui no DNS, eu vou dar um refresh nele e repare ali, ó, FS01 mudou para 10.1.0.5, que é o mesmo IP da minha máquina que já está lá no Azure. Então ela está rodando no Azure já. Então aqui eu vou vir aqui, vou dar um OK nesse a saúde do failover. Eu mostrei mais uma vez a saúde do failover, o que ele apresenta para a gente. Foi um plano de failover. Então eu vou testar e dar um commit após. Então, máquina local continua desligada. E eu consigo fazer aqui um failover aqui, um failback, na verdade, né? Deixa eu só ver onde é que está que eu mostro o recurso funcionando, porque faltou alguma coisa aqui. Eu tinha olhado nele hoje. Deixa eu ver, acho que está aqui. Vamos ver. Aqui. Acho que está aqui em algum momento aqui. Tá, aqui, a partir desse momento. A gente vai mostrar o avanço, né, do backup, né, aqui. Volta.
Qual que é o próximo passo? Ok. Então, minha máquina está ok já aqui. Então, eu vou lá no meu cliente. Aqui eu vou mostrar mais uma vez ele fazendo o update do registro. Então, quando a máquina se conecta no AD novamente, ele registra o DNS, troca o IP. E agora sim, em algumas máquinas não precisa ser feito nada. Em algumas vai ter que rodar aquele comando para dar uma atualização no DNS. Eu vou fazer um teste de comunicação já para o FE01 por nome, né? Então, usando o nome, já está lá o 10.1.0.5, antes era 192.168.052, se não me engano. A máquina está desligada, o FS01 está desligado localmente e ele está respondendo ping. Então, isso só comprova que está lá no Azure já minha máquina. Eu vou dar um // para acessar. Já estou acessando os arquivos na nuvem. Então, o meu file server demorou, nesse caso, uma máquina pequena, com todas as facilidades de um ambiente de laboratório, ela subiu em menos de 10 minutos. Então, a gente tem um downtime bem pequeno, um cenário de failover planejado, né? Isso aqui eu estou acessando na nuvem, tá? É tempo real na nuvem. Os usuários provavelmente não vão perceber, né? Porque são arquivos realmente pequenos, a não ser que sejam arquivos muito grandes, mas os arquivos pequenos, os usuários finais não vão perceber, tá? Porque é muito rápido mesmo. Tudo trafegando pela VPN, tudo tranquilo, sem maiores complicações nesse cenário aqui. E chegou o ponto que eu digo para vocês, eu preciso voltar. Lembra que eu comentei lá no começo que eu tenho a opção de failover e failback. Então, o failback é resolvi meu problema de hardware localmente e eu preciso fazer, né, a réplica inversa. Então esse é o momento. Então eu vou fazer o failback. Aqui eu estou com o failover, ele está com o status de committed aqui, né, que ele está ok. Então eu vou configurar para fazer o inverso, ele replicar as mudanças para minha máquina local, subir o ambiente local e apagar o ambiente em cloud. Então, é isso que ele vai fazer agora. Então, ele está... Estou mostrando aqui o ambiente novamente, né? Mais uma vez mostrando o ambiente. A máquina virtual está aí. E eu vou fazer a réplica no sentido nuvem para ambiente local. Certo. Custo de réplica. Vou no meu itens replicados. Vou na minha máquina replicada. O status dela está ok, está saudável. Então agora eu posso ou completar a migração ou restaurar o ambiente, né? Então eu vou restaurar o ambiente. E ele muda o status lá no Hyper-V também, tá? Na réplica, ele vai dizer que está replicando para o Azure. Então uma coisa bem legal. Direção do failover, de Azure para o server. Data sync eu posso minimizar o downtime ou eu posso fazer um full download. Aí depende qual é a minha demanda. Minimizar downtime, ele vai fazer a diferença da máquina e vai ser minha máquina local. Se eu não tiver essa máquina local existente mais, eu vou ter que fazer um full download. Um evento que a máquina, o servidor foi trocado, eu consigo fazer isso também. Tá? Então ele vai iniciar o plano e nessa questão aqui ele vai precisar de uma interação do usuário num momento, no próximo passo, inclusive. Está ali que ele vai esperar um input de usuário, mas a gente vai poder acompanhar essa réplica, o failback replication no status da VM. Então, ele está pegando o que está no Azure, trazendo para o ambiente local e fazendo um merge dos discos. Né? Então, ele está pegando a diferença, fazendo um merge com o meu disco local. Quando ele concluir, ele pede uma ação do usuário para dar completar o failover. Eu vou clicar em completar failover, dar um sim, e a máquina virtual vai subir automaticamente no meu ambiente local. Que eu acho que está já no próximo vídeo. Então ele vai completar aqui, ele starta a máquina virtual em failback. Vocês vão ver que a mesma mágica que aconteceu para ela desligar, vai acontecer para ligar. Isso se for uma máquina nova, ele vai criar a máquina e vai subir ela. Espetacular.
Então aquela máquina já está no ar aqui, ó, já abri ela no fundo aqui, está no ar, já vai se registrar no AD com o IP novo dela. Então já atualizou o DNS e as estações automaticamente que estiverem utilizando o nome da máquina para se conectar vão voltar a funcionar. Talvez nesse ponto aqui exija um reboot da máquina ou um flush DNS ali na máquina para ele voltar a entender a máquina local, mas funciona perfeitamente. Então aqui eu vou mostrar, eu acho que a máquina já não está mais entre os recursos do Azure. Volto no grupo de recurso. E a máquina que estava lá, FS01, quando eu finalizar faltou esse detalhe, dar um commit aqui no failover, ele remove os recursos que estão no Azure e está feito, concluído o processo. Deve ter mais um pontinho aqui, eu acho. Eu não mostro ele apagando, mas quando dei o commit no failover, ele apaga por completo a máquina virtual que estava provisionada no Azure. Então eu consigo fazer a ida e a volta para a nuvem muito fácil. Eu tenho um videozinho aqui que mostra, eu acho. Não, esse aqui. É isso aí. Bom, pessoal, fiz um pouco acelerado aqui para dar tempo de fazer nesse nosso tempo aqui, nessa nossa hora. Acelerei um pouquinho. Aqui eu deixo o meu LinkedIn para quem quiser se conectar, fique à vontade. É só escanear aqui, já cai no perfil do meu LinkedIn. Pode conectar comigo lá. É um prazer conectar com todos vocês. Vai ser um prazer bater um papo, conversar sobre cloud, sobre tecnologia, sobre Microsoft, enfim, o que tiver em pauta a gente conversa, não tem problema nenhum. E agradeço mais uma vez, José, pela oportunidade de estar aqui presente com vocês. Se tiver alguma pergunta, por favor, deixem aqui no chat ou me procurem depois. Não tem problema nenhum. A gente pode conversar depois, isso é bem tranquilo. Então, não pode ver ao vivo, está vendo na gravação, tem ali meu LinkedIn, vamos se conectar, a gente bate um papo e troca algumas experiências diferentes aí. Boa, Ismael. Excelente, excelente. Uma aula assim daquelas que é para comer e repetir, porque é mesmo um espetáculo. E mais uma vez o meu muitíssimo obrigado por teres aceito o convite de estares aqui hoje na nossa comunidade, passar essa experiência vasta que você já estás ao longo destes 18 anos de TI, muita experiência, muita bagagem e foi uma aula magnífica. Portanto, pessoal, não percam, tirem as vossas dúvidas, procurem o Ismael no LinkedIn, conversa e vamos fazer a troca de experiências. E isso é que no final do dia vai nos dar aquele prazer bem saboroso que todos nós almejamos aqui na nossa carreira de TI. Portanto, não se acanhem, procurem e vamos à troca de experiências. Exatamente. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de falar com vocês. Estou à disposição, sempre que eu puder compartilhar e colaborar com vocês. Estou à disposição, pode contar comigo, José, ficar bem à vontade. A gente já trocou algumas experiências aí, então fiquem bem à vontade. Com certeza, e mais uma vez o meu muitíssimo obrigado por ter aceito o convite e não será o último, ou seja, não será é o primeiro, mas não será o último. Que ótimo, Vamos ter, ótimo. vai sentir que lhe vou bater a porta mais vezes para outros convites. Fica à vontade, sem problema nenhum, vou estar sempre ansioso para colaborar com vocês também. Ok. Pessoal, o nosso muitíssimo obrigado para quem esteve presente aqui na nossa live e para quem não esteve é só assistir mais tarde a gravação que estará disponível no nosso canal e aproveitem também para se subscreverem e nos vemos até a próxima live e até mais, pessoal. Um abraço, até mais, pessoal.